Então, questão 19. Referido filho de João e Isabela. Essa questão é bastante complexa. Cada trechozinho de cada alternativa nós temos que pensar em vários detalhes da Resolução 155, da Constituição Federal, tá? Então vamos aqui comentar cada trechozinho de cada alternativa. Primeiro, ele é brasileiro nato? Vamos pensar as possibilidades de ser brasileiro nato. O brasileiro nato ele tem que ter nascido no território nacional, ou ele tem que ser filho de brasileiros a serviço do Brasil em qualquer outro país fora do Brasil, ou ele pode ser filho de brasileiros também, né, fora do Brasil, e os pais não estarem a serviço do Brasil, e nessa situação os pais podem registrar o nascimento desse filho de duas formas diferentes, ou registra no consulado brasileiro, ou registra na repartição estrangeira de registro. Podem registrar nos dois lugares também, mas se registrar nos dois, tem que seguir também, o que for transcrever, tem que seguir os procedimentos que a gente vai comentar agora. Então, se registrar no consulado brasileiro, já é brasileiro nato. Brasileiro nato e independente de qualquer condição. Daqui a pouco nós vamos, inclusive, ler o trechozinho da Constituição que fala por quê, tá? Agora, se não registrou no consulado, se foi só na instituição registral estrangeira, aí, nesse caso, quando vai passar por todos os critérios para que esse documento tenha eficácia no território nacional, e depois disso vai ser transcrito. Uma vez transcrito, precisa cumprir, depois da maioridade, 2 requisitos: residência no Brasil e opção pela nacionalidade brasileira na Justiça Federal. E essa opção ela é feita assim que completa 18 anos ou a qualquer tempo atingida a maioridade. Tá? Uma vez atingida a maioridade, mesmo se já tiver feita a transcrição aqui, a nacionalidade brasileira fica suspensa até que se faça a opção. Feita a opção, os efeitos retroagem à data da maioridade e aí nunca deixou de ser brasileiro, porque na verdade é só uma suspensão dos direitos ligados a essa nacionalidade brasileira até que se cumpra esses requisitos, que são as condicionantes que estão ali listadas na Constituição Federal, tá? No artigo 12, inciso 1º, a linha C, em relação a essa segunda opção, né, de registro fora do consulado, lá na repartição estrangeira, aí seria a segunda parte da linha C, que vai regular isso aí da Constituição, tá bom? Então, ele é brasileiro nato? Vamos pensar. Lá em cima, naquele texto que a gente comentou no áudio anterior, fala que o filho nasceu nos Estados Unidos, então ele é filho do João e da Isabela, que são brasileiros, e eles não estavam a serviço do Brasil. Pode ser brasileiro nato? Sim. E aí eles terão que optar entre registrar só no consulado, registrar só na repartição estrangeira ou registrar em ambos. Se registrar no consulado, mesmo que também tenha registrado na repartição estrangeira, se usar a certidão que foi feita no consulado, a condição, né, não existe nenhuma condição, vai transcrever, e a nacionalidade brasileira não tem nenhuma condição de suspensão, ou seja, ela é definitiva, é brasileiro nato, independente de qualquer condição. Então, vejam só, no texto aqui da Constituição Federal, artigo 12, são brasileiros. Inciso 1º, natos. Então, são brasileiros natos. Aí nós temos na linha C, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira. No caso dessa criança, ambos são brasileiros, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então, esse filho de brasileiros, nascido nos Estados Unidos, ele foi registrado na repartição estrangeira, lá no enunciado fala que ele foi registrado no consulado em Boston, então nessa situação ele é brasileiro nato. Então já matamos aí um trecho. Independente de ingressar no Brasil e fazer opção pela nacionalidade brasileira. Sim, nós vimos aqui que na linha C, a segunda parte fala das pessoas que não são registradas na repartição brasileira competente, que é o consulado brasileiro, a embaixada brasileira. Aí, nesse caso, é que precisa da opção pela nacionalidade brasileira e pela residência do Brasil. Olha lá, a linha C novamente, só que na parte final. São brasileiros natos, os que venham a residir, os filhos de brasileiro, né, ou de pai ou mãe brasileiros, desde que sejam registrados fora, né, da repartição brasileira competente, ou venham a residir, ou se em outro lugar, venham residir na República Federativa do Brasil e ainda optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade,
pela nacionalidade brasileira. Nós temos consequências diferentes traslados das transcrições. Se eu estou transcrevendo uma certidão do consulado brasileiro, a consequência é que esse brasileiro é brasileiro nato, independente de fazer qualquer outra coisa. Agora, se eu estou transcrevendo um documento estrangeiro, cumpridos os requisitos para que ele seja eficaz aqui no Brasil, eu estou diante de uma nacionalidade que tem uma condição, ou seja, vai existir uma suspensão dessa nacionalidade assim que completar a maioridade. Tem duas condicionantes aí para que ela seja até o final da vida, não é? Então, aí nesse caso são situações diferentes. Como que eu vou diferenciar um documento de outro, principalmente o leigo, né? Como vai diferenciar na certidão, se aquela certidão se trata de uma situação ou de outra. Antes da resolução 155 do CNJ era muito complicado, porque cada cartório fazia de um jeito, cumprindo mesmo os dispositivos da Constituição, cada um fazia de uma forma. Tinha gente que aplicava as condicionantes quando era registrado no consulado, ainda mais que esse dispositivo que teve várias mudanças desde que ela foi promulgada em 88, mas é esse texto aqui que eu acabei de ler para vocês, é o que está valendo desde a emenda constitucional de 2007, número 54, mas nós tivemos outras redações de emendas anteriores, ou seja, ele foi realmente muito, muito alterado. Então, eram muitas dúvidas a respeito disso, e o CNJ trouxe essa uniformização aí através da resolução 155, tá? Então, aí, no caso, na resolução 155, esclarece que nas certidões, ao final, né, no campo que é destinado às observações, averbações, anotações, nesse campo lá da certidão, nós vamos inserir a seguinte informação: quando o registro for feito por transcrição da certidão que foi emitida pelo consulado brasileiro, a frase que vai ser inserida lá no campo de observações vai ser a seguinte: brasileiro nato, independente de qualquer condição, de acordo com o artigo 12, inciso 1º, a linha C, in limine, que significa no início, né? Primeira parte da Constituição Federal. Agora, diferente, a 155 também é muito clara nesse sentido, diferente de quando o registro foi feito na repartição estrangeira. Aí, nesse caso, lá no campo de observações vai ter outro texto. Vai estar escrito brasileiro nato, porém, né, essa nacionalidade fica condicionada à residência no Brasil e opção pela nacionalidade brasileira na Justiça Federal após atingida a maioridade a qualquer tempo, e aí nessa situação passa a ser definitiva a nacionalidade brasileira. Voltando aqui na nossa questão, independente de ingressar no Brasil e fazer opção pela nacionalidade brasileira? Sim. Por quê? Porque foi registrado no consulado. Então, não depende de nenhuma condição. E a certidão do registro de nascimento realizado no consulado deve ser trasladado no livro E, perfeito, do primeiro registro civil de pessoas naturais do Distrito Federal. Gente, onde que eu vou fazer esse traslado? Em qual serviço de registro civil que eu vou fazer esse traslado? Onde residem essas pessoas? Elas vieram morar no Brasil? Elas eram brasileiras e moravam no Brasil. O enunciado deixa aqui bastante claro que eles foram para os Estados Unidos e não deixaram de ter domicílio no Brasil. A resolução 155 também é muito clara nesse sentido, e o artigo 32 da Lei de Registros Públicos, por mais que ele já esteja totalmente desatualizado, né, ele já foi alterado várias vezes e ele está totalmente destoado aqui da Constituição depois da emenda 54, e aí a resolução 155, claro, também está totalmente diferente dele, então ele quase não é usado, mas é ele que guia aí nessa situação como que vai ficar quando não tem domicílio no Brasil. E aí ele disse o seguinte: vai ser registrado no Distrito Federal. Não tem nenhum domicílio no Brasil, porque quando tem domicílio no Brasil, o traslado é feito no cartório que atende aquele domicílio. Agora, se não tem domicílio no Brasil, vai ser registrado no Distrito Federal, tá? Então, aqui, ó, ofício de registro civil das pessoas naturais do Distrito Federal, então tá certo. E do traslado e da respectiva certidão, deverão constar a seguinte observação: brasileiro nato, conforme os termos da linha C do inciso 1º do artigo 12 in limine da Constituição Federal. Foi exatamente o que eu comentei com vocês ali. Então, essa assertiva A é a que está correta.
Vamos ler a B e ver onde é que está o erro. É estadunidense, primeiro, como é que eu posso afirmar que é estadunidense se a questão não me disse, né, e eu não sou obrigada a saber, quais são as regras dos Estados Unidos para adquirir a nacionalidade? Como que eu posso saber se ele vai ser realmente estadunidense? Né? Então, não se afirma isso, então tá errado. Já que nascido em solo dos Estados Unidos da América, não se pode afirmar, não sabe se o critério lá é ius soli, que seria, né, por ter nascido lá, ele seria estadunidense se o critério lá fosse o ius soli. E se fosse só ius sanguinis? Aqui no Brasil são os dois critérios, né? Mas lá a gente não tem como afirmar. Filho de brasileiros que não estavam ao serviço do Brasil, realmente não estavam, mas pode vir a adquirir a nacionalidade brasileira nata sob condição de vir a residir no Brasil e fazer a opção pela nacionalidade brasileira. Não é o caso, gente, porque ele foi registrado no consulado, né? Mediante processo judicial que terá curso na Justiça Federal. Essa, a opção de nacionalidade é mediante processo judicial e será tramitará na Justiça Federal, mas não é o caso de opção, já que a nacionalidade dele já é definitiva. E uma vez obtida a nacionalidade brasileira, a sentença será trasladada no livro E do Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais da comarca de residência. Não também, né, gente? Eles não residem mais no Brasil. Aqui, aliás, é porque fica torto, né? Eles teriam que residir no Brasil se fosse o caso de não terem sido registrados no consulado, mas não foram registrados. Ele foi registrado no consulado, então não tem que ter opção e não tem que residir aqui. E eles não residem aqui, né? Tem dupla nacionalidade nata. Como assim, né? Tem dupla nacionalidade nata, ele é brasileiro e estadunidense. Mais uma vez, não tem como afirmar a nacionalidade estadunidense dele. Nem temos elemento, né, no texto e não somos obrigados a saber quais que são as condições para ser brasileiro, para ser estadunidense. Para ser brasileiro, eu tenho que saber. E o registro de nascimento consular deverá ser trasladado no livro E do ofício do primeiro registro civil das pessoas naturais do Distrito Federal. Olha aqui, está errado por enquanto só a nacionalidade estadunidense, porque o resto está batendo. Sendo imprescindível para essa trasladação o prévio apostilamento do documento nos Estados Unidos da América. Gente, apostilamento é para documentos nacionais que vão surtir efeitos fora do território nacional. Então, no caso, o registro no consulado brasileiro, que foi o dele, quem emitiu foi uma autoridade brasileira. Não há que se falar em apostilamento porque ele vai surtir efeito aqui no Brasil. Ele só precisa de transcrição, porque é condição de eficácia do documento, mesmo ele tendo sido expedido por autoridade brasileira, é de pessoa que nasceu fora do Brasil. Então, se nasceu fora do Brasil, precisa transcrever. Mas eu não preciso passar pelos critérios de validação de documento de origem estrangeira, porque esse documento não é de origem estrangeira. Ele foi emitido por autoridade brasileira. E aí, por tratar-se de documento produzido no estrangeiro e em razão de aquele país ser signatário da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legislação de Documentos Públicos Estrangeiros, celebrada na Haia em 5 de outubro de 1961. E aí eles colocam de forma bem assim, bem detalhada para poder enganar mesmo, né, o candidato. Porque essa última parte está certinha, mas está certinha se a certidão tivesse sido de repartição estrangeira de registro e não é emitida no consulado brasileiro. A última assertiva aqui: pode adquirir a nacionalidade brasileira nata. Na verdade, ele já adquiriu, ele só precisa torná-la eficaz através da transcrição aqui no Brasil. Subordinada à condição de residir no Brasil e realizar a opção mediante processo judicial na Justiça Federal, mas antes mesmo de ingressar no Brasil, o registro de nascimento consular, se é consular, não tem que falar em opção e residência. Pode ser trasladado no primeiro ofício de registro civil das pessoas naturais do Distrito Federal e deverá constar na respectiva certidão do traslado a seguinte observação: nos termos do artigo 12, inciso 1º, a linha C, in fine, que é a segunda parte que fala dos registros, dos traslados, né, que são feitos a partir de certidão emitida no estrangeiro e não no consulado, da Constituição Federal, a confirmação da nacionalidade brasileira depende de residência no Brasil e de opção, depois de atingida a maioridade em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira perante a Justiça Federal. Então, essa assertiva D fala
de quando a certidão foi expedida por repartição estrangeira, né? E fala detalhadamente, mas não foi o caso, ela foi expedida pelo consulado brasileiro, tá?